Muito bom dia! Hoje, sexta-feira, dia 19 de novembro do ano da graça 2021, vamos continuar com as leituras do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias através dos tempos. Hoje vamos falar de uma temática que agradará, por certo, a quem ouvir esta gravação, porque narra, porque identifica, porque fala de algumas das pessoas mais importantes do passado da terra, da aldeia, e que nós então vamos passar a descrever e a ler. Então, o tema são os fidalgos de Lobão. O título dos Viscondes de Lobão foi confirmado por Dom Luís I em decreto de 18 de outubro de 1883. Nas inquirições de 1258 são inquiridos vários habitantes de Lobão, sendo a maioria deles fidalgos. Vamos então agora passar à leitura e a elencar os nomes dos fidalgos que Francisco de Gouveia identificou, estudou e pesquisou e que de facto depois verteu para este seu livro. Começamos então pela Dona Adriana Chucre Tovar de Faro e Noronha, de Vila José. Casou em Vila de Rei com o então capitão António Gonçalves da Silva e Cunha, de Vila José. Filha de Adriano Augusto Coelho de Serra Chucre e de Ludovina de Faro e Noronha, neta de Agostinho José de Serra Chucre e de Doroteia Balbina Henriques Nunes de Carvalho. Pertencia às ilustres famílias de Além-Douro, que no tempo do conde Dom Henrique ajudaram à autonomia do condado portucalense e no tempo do infante Dom Afonso Henriques à independência de Portugal. Nota: Dona Adriana foi em Lobão uma generosa benemérita, sempre a contribuir para as iniciativas da freguesia. Em Tondela, a sua generosidade fez-se sentir na sopa dos pobres e nos bombeiros voluntários, a quem ofertou uma ambulância. Na geneia portuguesa, está consagrada como sendo fidalga de sangue real e a sua ascendência vem dos reis das Astúrias, de Leão, visigodos, governadores da Sicília e imperadores de Roma. Passamos agora ao lente Dr. António Gonçalves da Silva e Cunha, Vila José, filho de José Gonçalves Mendes e de Dona Antónia Joaquina da Cunha, de Cabanas. Nasceu em Vila José a 2 de 11 de 1821. Casou com a fidalga Dona Emília Josefina Assis Andrade. Faleceu em 1876. Foi lente em Medicina na Universidade de Coimbra e Par do Reino. António Vieira Tovar e Albuquerque, moço fidalgo. Foi padrinho de Bernardo, filho de Francisco de Figueiredo Cardoso e Melo, de Vila José, e de Ana Augusta de Abreu Madeira Tovar e Albuquerque, em 15 de janeiro de 1837. Augusto de Pina Rezende Abreu Freire, do Alcoce. Era viúvo de Dona Francisca de Assis Rocha e Melo. Era fidalgo de Roças, Aroca, pertencia à família de Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina, e vivia no solar da família Corte Real, no Alcoce, na situação de oculto. Faleceu em 13 de agosto de 1892, depois de aqui viver durante cerca de 20 anos e foi sepultado no jazigo da família Corte Real. Desembargador Caetano José de Rocha e Melo, do Alcoce. Casou com Dona Rita Leonarda de Figueiredo, Alcoce, século XVIII. Fidalgo oriundo de Roças, Aroca, foi um dos muitos finalistas da Universidade de Coimbra que veio estagiar com o mestre de bacharéis Stanislau Lopes, do Soito, para fazer as práticas forenses. Dada a hospitalidade e o meio forense que encontrou em Lobão, por cá ficou e veio a iniciar a família Corte Real. Dona Catarina Vitória de Almeida Beltrão, Várzea de Cavalos, fidalga a viver no solar da Viscondessa, onde faleceu em 15 de agosto de 1801 e foi sepultada dentro da Igreja Matriz. Esta fidalga era tia do desembargador Lucas de Seabra da Silva por parte da mulher. Doou em testamento os seus bens a José Seabra da Silva, desembargador na Corte da Ajuda. César Ribeiro Abranches Castelo Branco, Várzea de Cavalos, filho do primeiro Visconde de Midões, Roque Ribeiro Abranches Castelo Branco. Foi segundo Visconde de Midões por decreto de 21 de julho de 1870 do Conselho de SMF. Cavaleiro fidalgo da Casa Real. Este SMF, portanto, é aqui um acrónimo que é utilizado e que eu não consigo identificar, mas que, pronto, consta aqui do livro e eu tive que o enunciar. Portanto, foi o segundo Visconde de Midões por decreto de 21 de julho de 1870 do Conselho de SMF.
Cavaleiro fidalgo da Casa Real, bacharel formado em Direito, juiz do Conselho Superior do Tribunal de Justiça. Comendador da Ordem de Nossa Senhora de Vila Viçosa. Condecorado com a medalha número 4 da Campanha da Liberdade, senhor e grande proprietário em Várzea de Cavalos. Dom Fernando Henriques Cardoso de Miranda, Solar do Paço, era comendador e vinha mencionado nas inquirições de 1758 como assistente no Solar do Paço do Casal. Pertencia aos fidalgos de Penajóia, Lamego e de Vilachã. Francisco de Albuquerque, Paço do Casal. Este fidalgo fazia parte de 3 gerações com o mesmo nome, que se prolongou em Lobão, desde o início do século XVIII até cerca de 1820. Era casado com Dona Felícia Rebelo, pertencente aos fidalgos Rebelo e Vieira de Santa Oveia. Ele pertencia também aos fidalgos Espinho e Pessoa de Sabugosa. Raízes ligadas aos Albuquerques de Penalva do Castelo e da Guarda, fidalgos da Casa Real, com implantação no clero da cidade. O primeiro Albuquerque foi quem mandou construir o Solar do Paço, inaugurado em 1791. Os outros 2 Albuquerques, seus descendentes, enverdaram pela carreira das armas como capitães de ordenanças, onde o segundo chegou ao posto de mestre de campo. José de Pina, Paço do Casal, era assistente na sede da Guarda e foi padrinho de Maria Antónia, filha de Francisco de Albuquerque, casado com Dona Isabel de Aragão e Pina em 22 de maio de 1765. Era fidalgo da Casa Real. José de Pina Cabral e Loureiro, Solar do Paço, foi assistente no Casal de Lobão no século XIX e era morgado do Casal e de Loureiro de Silgueiros. Foi advogado em Santa Combadão e Tondela, onde exerceu também como notário. José de Pina Carvalho Freire e Falcão, Solar do Paço, residente em São Jomil, assistente no Solar do Casal, era casado com Dona Maria José de Aragão Costa Tavares. Era avô e foi padrinho de batismo de Francisco, Maria Amélia e Maria da Piedade, respectivamente em 12 de novembro de 1844, em 19 de abril de 1848 e 26 de janeiro de 1849, realizados em Lobão, e filhos de José Maria de Pina Carvalho e Falcão, casado com Dona Maria Adelaide de Lemos Cardoso e Loureiro. José Cortês de Lobão, 1820. Era casado com Cândida Felizarda do Prado Cardoso Torres Salgueiro. E, embora não residindo na freguesia, foi o primeiro Visconde de Lobão em 1817. Vivia em Viseu. Lucas de Seabra e Silva, Várzea de Cavalos, 6 de outubro de 1694. Filho do capitão de ordenanças Gregório de Seabra e Silva e de Dona Antónia Ribeiro Pinto, morgado de Lobão, e 7º de Figueiró dos Vinhos, pelo casamento com Dona Josefa Teresa de Moraes Ferraz. Foi fidalgo da Casa Real por alvará de 30 de abril de 1745, cavaleiro da Ordem de Cristo, lente de prima em leis da Universidade de Coimbra e do Conselho de Dom João V. Desembargador do Paço Real em tempos de Dom José I, onde abraçou várias pastas e fez toda a sua carreira, par do reino, cavaleiro da Ordem de Cristo e deputado da Bula da Cruzada. Ele e sua mulher mandaram edificar a capela do Senhor São José junto às suas casas em Várzea de Cavalos em 1730. Luís de Loureiro Queiroz Cardoso do Couto, barão de Prima, foi padrinho de batismo de Maria da Piedade, filha de Francisco de Figueiredo Cardoso e Melo, e de Dona Ana Augusta Madeira Tovar e Albuquerque, em 26 de novembro de 1840, realizado no Solar da Fonte, em Vila José. Manuel de Azevedo e Barros, Santiago de Besteiros, era comendador de São Julião de Lobão, terras de Besteiros. Pertencia à casa do Quintal dos Fidalgos de Santiago de Besteiros, onde era assistente em 1515. Manuel Velho da Costa Marmeleiro, Várzea, foi o primeiro morgado de Várzea de Cavalos, Fail e Figueiró dos Vinhos. Era avô de Lucas de Seabra e Silva e faleceu no solar da família em Torre de Vilela, nos limites de Coimbra. Dona Maria Rita Joaquina de Gouveia e Frias, do Soito, era casada com o cavaleiro professo da Ordem de Cristo, José Ignácio Lopes, filha do bacharel Manuel de Ferreira e Frias e de Dona Paula de São Pedro Gouveia e Frias, de Barril Mortágua, neta de fidalgos de Paranhos da Beira, dos Gouveias. Dona Paula Maria de São Pedro de Gouveia e Frias do Soito, viúva do bacharel e capitão de ordenanças Manuel Ferreira e Frias, senhores do Barril e Val de Açores.
filha de Manuel Vaz e de Teodora de Gouveia, fidalgos de Paranhos da Beira. Após a morte do marido em Mortágua, veio viver para o Soito na companhia da sua filha Maria Rita e dos seus 19 netos. Faleceu em 12 de junho de 1814 e foi sepultada dentro da Igreja Matriz de São Julião de Lobão. Nota, fez extenso testamento com generosas esmolas às criadas que a assistiram. Deixou muitas missas pagas pela sua alma e pediu para ser envolta em hábito de Cristo e ser acompanhada pelas Irmandades da Freguesia. Pedro Fernandes da Costa e Azevia do Soito, casado com Maria Velosa da Costa, foi morgado do Soito e de Papísios. Vivia no solar da Quinta da Toita, Soito, e mandou edificar o solar da Fonte e a capela de Santo António, em 1743. Tinha vínculo de terras de El Rei, que do Soito e Vila José iam até à Póvoa do Salgueiral. Roque Ribeiro Abranches Castelo Branco, Várzea de Cavalos. Era senhor das casas de Várzea de Cavalos, Midões, Cabanas, Travanca de Santo Tomé, Travanca de Lagos, Arganil, São Martinho da Cortiça e Pombeiro. Foi o primeiro prefeito da Beira Alta, em 1833. Primeiro Visconde de Midões, por decreto de Dona Maria II, de 23 de outubro de 1827, e par do Reino. Tomou parte ativa na Revolução de 1822, havendo sido declarado benemérito da pátria. Foi deputado da nação em várias legislaturas, antes da sua ascensão a par do Reino. Sofreu várias perseguições durante o reinado de Dom Miguel, sendo-lhe confiscados todos os seus bens. Dona Rosa Maria Fernandes Velosa da Costa, da Vila José, era filha de fidalgos de Papísios e viúva do tenente de infantaria de Sua Majestade António da Silva Vieira. Casou no Soito, no solar do Morgado, em 1735, indo viver para o solar da Fonte da Vila José após a sua construção e da Capela de Santo António no ano de 1755. Faleceu em 8 de dezembro de 1795, deixou extenso testamento e foi sepultada na Igreja Matriz de São Julião de Lobão. Termino assim a leitura de hoje. Agradeço a vossa atenção. Espero que não esteja a ser muito fastidioso, porque de facto há aqui algumas matérias, nomeadamente estas que têm a ver com muitos nomes, com muitas datas, com muitas ligações familiares, que podem de facto tornar a leitura um bocadinho mais maçuda de se ouvir, mas é importante nós darmos nota destas informações, partilharmos estas informações e que, de facto, eu tento, de uma forma muito humilde, divulgar, até porque, como também tenho dito, estes livros não têm um acesso a muita gente, portanto, acabam por ser livros de edição limitada e, desta forma, eu também tento contribuir um bocadinho para que a história da nossa terra e das nossas gentes possa chegar a mais pessoas, tanto em Portugal, tanto na nossa terra, tanto no nosso concelho, como relativamente àqueles que vivem no estrangeiro e que fazem parte da diáspora do nosso país e da nossa aldeia. Então, desejo-vos um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.